Uma pesquisa publicada há apenas 3 semanas vai fazer você questionar tudo o que foi dito sobre pressão arterial. Por décadas, os médicos repetiram a mesma coisa. A pressão ideal é 120 por 80. Esse é o objetivo. É o que todos deveriam buscar. Quanto mais baixo, melhor. Mas essa nova pesquisa do Journal of the American Medical Association mostra algo chocante. Para idosos acima de 65 anos, buscar 120 por 80 pode ser perigoso. Pode causar quedas, derrames, morte. Sou o Dr. Claire Whitmore, e depois de 2 décadas como cirurgiã cardíaca, vou contar a verdade sobre os números de pressão arterial para adultos mais velhos. Mas não vou revelar o número-alvo ainda, porque vocês precisam entender por que esse número é diferente para idosos. Vocês precisam ver o que acontece quando a pressão fica muito baixa em adultos mais velhos. Comentem abaixo qual é a sua pressão arterial atual, apenas os números, e comentem sua idade. Preciso ver com quais valores as pessoas estão lidando e quantos anos elas têm. Esses são dados críticos. A história de Eleanor. Deixem-me contar sobre Eleanor, porque a história dela vai mudar como vocês pensam sobre pressão arterial para sempre. Eleanor tinha 78 anos quando a conheci pela primeira vez. Ela foi diagnosticada com pressão alta 10 anos antes, quando tinha 68. Seu médico a colocou em medicação imediatamente. Começou com um comprimido. A pressão de Eleanor era 152 por 88 no diagnóstico. Depois de 2 meses na medicação, caiu para 138 por 82. Seu médico ficou satisfeito. Estamos chegando lá, ele disse. Mas precisamos deixar você em 120 por 80. Esse é o objetivo. Ele aumentou a dose. 2 meses depois, a pressão de Eleanor estava em 128 por 76. Melhor, mas ainda não era 120 por 80. Seu médico adicionou um segundo medicamento. Realmente queremos você nesse número ideal, ele disse. 120 por 80. É onde você estará mais segura. É onde seu risco de ataque cardíaco e derrame é mais baixo. Eleanor confiava completamente no médico. Ela ouvia há 20 anos. Se ele disse que 120 por 80 era o objetivo, então era isso que ela buscaria. Ela tomou ambos os medicamentos fielmente. Verificava a pressão em casa regularmente. Depois de 2 meses com os 2 medicamentos, sua pressão estava em 122 por 78. Perto do objetivo. Seu médico ficou emocionado. Perfeito, ele disse. É exatamente onde queremos você. Continue fazendo o que está fazendo. Eleanor se sentiu bem no início. Talvez um pouco cansada, mas ela tinha 78 anos. O cansaço era normal, ela pensou. Então ela começou a notar algo estranho. Quando se levantava depois de estar sentada, ficava tonta por alguns segundos. O quarto girava. Ela tinha que se segurar em algo até passar. Ela mencionou isso ao médico. Isso provavelmente é relacionado à idade, ele disse. Seus vasos sanguíneos não são tão elásticos quanto costumavam ser. Leva um momento para a pressão arterial se ajustar quando você se levanta. É normal. Apenas levante-se devagar, sem pressa. Eleanor seguiu o conselho dele. Levantava-se devagar, muito devagar, mas a tontura continuava acontecendo. Toda vez que se levantava, toda vez que saía da cama, toda vez que se levantava do sofá. Ela começou a sentir ansiedade sobre se levantar. Começou a se mover com muito cuidado, com muita cautela. Sua filha notou. Mãe, você está se movendo como se tivesse medo. O que há de errado? Eleanor explicou sobre a tontura. Sua filha sugeriu que conversasse com o médico novamente. Eleanor ligou para o consultório. Deixou uma mensagem. A enfermeira retornou a ligação. O médico disse que, desde que sua pressão arterial esteja boa, a tontura provavelmente é apenas da idade. Certifique-se de estar bebendo água suficiente. Isso pode ajudar. A tontura continuou. A queda. Então, uma manhã, 3 meses depois de baixar a pressão para 122 por 78, Eleanor acordou e precisava usar o banheiro. Ela se sentou na cama, balançou as pernas para o lado, levantou-se. O quarto girou violentamente. Ela sentiu os joelhos cederem. Tentou alcançar a mesa de cabeceira, mas errou. Caiu pesadamente.
Bateu o quadril direito no canto da mesa de cabeceira no caminho. Aterrissou no chão. Não conseguia se levantar. A dor no quadril era excruciante. O marido de Eleanor ouviu o barulho. Veio correndo. Encontrou Eleanor no chão chorando, incapaz de mover a perna direita. Ele ligou para o 911. A ambulância chegou. Os paramédicos verificaram a pressão arterial dela deitada. 118 por 74. Verificaram sentada. 94 por 62. Verificaram em pé. 82 por 54. Hipotensão ortostática severa. A pressão arterial dela estava caindo dramaticamente quando ela mudava de posição. Os medicamentos haviam baixado tanto a pressão que o corpo não conseguia manter pressão adequada quando ela ficava em pé. O cérebro não estava recebendo sangue suficiente quando ela estava ereta. Isso estava causando a tontura, e foi isso que causou a queda. No hospital, os raios-x mostraram uma fratura no quadril, quebrado completamente. Ela precisava de cirurgia, substituição do quadril. Mas Eleanor tinha 78 anos. Cirurgia nessa idade é arriscada. O cirurgião ortopédico explicou os riscos: infecção, coágulos sanguíneos, pneumonia, complicações da anestesia. Mas não havia escolha. Sem cirurgia, Eleanor nunca andaria novamente. A cirurgia foi bem, sem complicações durante o procedimento, mas a recuperação foi difícil. Eleanor ficou no hospital por uma semana. Depois foi transferida para uma instalação de reabilitação. Ficou lá por 3 semanas, aprendendo a andar novamente. Fisioterapia 2 vezes ao dia. Era exaustivo, doloroso. Ela era independente antes da queda. Vivia em sua própria casa, fazia tudo sozinha. Agora precisava de ajuda com tudo: vestir-se, tomar banho, andar. Ela sentia que havia envelhecido 20 anos da noite para o dia. Eleanor finalmente foi para casa depois de 4 semanas, mas ela não era a mesma. Estava com medo. Medo de andar sem um andador. Medo de se mover rápido demais. Medo de ficar sozinha. Sua filha teve que ficar com ela, ajudá-la. O mundo de Eleanor havia encolhido. Antes da queda, ela era ativa. Ia ao supermercado, ia à igreja, visitava amigas. Agora mal saía de casa, com muito medo, muito fraca. O fim trágico. Mas aqui está a parte trágica. 6 meses depois da queda, Eleanor desenvolveu pneumonia. Ela estava passando tanto tempo sentada e deitada, com medo de se mover, que líquido se acumulou em seus pulmões. Pneumonia em uma pessoa de 79 anos com mobilidade reduzida é perigoso. Muito perigoso. Eleanor foi hospitalizada. Recebeu antibióticos intravenosos, oxigênio. Mas seus pulmões não conseguiram eliminar a infecção. O corpo estava fraco demais. Descondicionado demais depois de 6 meses de movimento limitado. Eleanor morreu 3 dias depois de ser admitida no hospital. Sua filha estava devastada, com raiva. Minha mãe estava bem antes de baixarem tanto a pressão arterial, ela me disse mais tarde. Ela era ativa, independente, feliz. Depois a levaram para 120 por 80 e ela começou a cair. Aquela queda iniciou uma cascata que terminou com a morte dela. Tudo porque a pressão arterial estava baixa demais. Mas o médico disse que 120 por 80 era perfeito. Como algo perfeito pode matar alguém? Essa é a questão. Como um número de pressão arterial perfeito pode matar alguém? A resposta é que 120 por 80 não é perfeito para todos. Especialmente não é perfeito para idosos. Para pessoas acima de 65, às vezes acima de 70, buscar 120 por 80 pode ser perigoso. Pode causar exatamente o que aconteceu com Eleanor: quedas, fraturas, declínio, morte. Agora, comentem tontura se vocês ficam tontos quando se levantam. Comentem se isso acontece regularmente com vocês. Este é um sinal de alerta crítico de que sua pressão arterial pode estar baixa demais para a sua idade. Por que idosos são diferentes? A história de Eleanor deveria aterrorizá-los, mas também deveria deixá-los com raiva. Porque a morte de Eleanor era evitável. Se o médico dela soubesse que 120 por 80 era baixo demais para uma mulher de 78 anos, se ele tivesse visado um número mais alto,
Eleanor ainda estaria viva. Ainda seria independente, ainda seria ativa. Mas ele não sabia. Estava seguindo diretrizes desatualizadas. Diretrizes que não levam em conta a idade, não levam em conta a fisiologia única de adultos mais velhos. Então, qual é a pressão arterial certa para idosos? Que número vocês deveriam buscar? Vou contar, mas primeiro vocês precisam entender por que idosos são diferentes. Por que as regras que se aplicam a pessoas de 40 anos não se aplicam a pessoas de 70 anos? Primeira razão: rigidez dos vasos sanguíneos. À medida que envelhecem, suas artérias ficam menos elásticas. Elas endurecem. Isso é chamado arteriosclerose. Artérias rígidas não podem se expandir e contrair tão facilmente quanto artérias jovens e flexíveis. Quando o coração bombeia sangue, artérias rígidas não absorvem a onda de pressão com eficiência. Isso significa que vocês precisam de pressão ligeiramente mais alta para manter fluxo sanguíneo adequado para os órgãos, especialmente o cérebro. Segunda razão: sensibilidade dos barorreceptores. Barorreceptores são sensores nos vasos sanguíneos que detectam mudanças de pressão. Em pessoas jovens, esses barorreceptores respondem rapidamente. Mas os barorreceptores ficam menos sensíveis com a idade. Respondem mais lentamente. Então, quando um adulto mais velho se levanta, os barorreceptores não reagem tão rapidamente. Se a pressão arterial já está baixa em 120/80 e os barorreceptores são lentos, eles experimentarão uma queda significativa de pressão antes que o corpo compense. Isso é hipotensão ortostática e causa quedas. Terceira razão: sensibilidade à medicação. Adultos mais velhos metabolizam medicações de forma diferente. A função renal declina com a idade. A função hepática declina. Isso significa que medicações permanecem no corpo por mais tempo, têm efeitos mais fortes. Quarta razão: adultos mais velhos têm riscos diferentes. Em pessoas mais jovens, o risco principal da pressão alta é dano ao longo de décadas. Mas em adultos mais velhos, o risco imediato de pressão baixa pode superar o risco de longo prazo de pressão moderadamente elevada. Uma queda por pressão baixa pode matar uma pessoa de 80 anos em meses, mas pressão de 140/85 pode não causar problemas por anos, se é que causará. O que a pesquisa mostra? A diretriz tradicional, a que diz que todos deveriam buscar 120/80, veio de estudos feitos principalmente em adultos de meia idade. Pessoas nos 40, 50, início dos 60. Esses estudos mostraram que pressão arterial mais baixa reduz o risco de ataque cardíaco e derrame. E isso é verdade para essa faixa etária. Mas muito poucos estudos olharam especificamente para pessoas acima de 75, acima de 80. Então veio a pesquisa que mencionei no início, publicada há apenas 3 semanas no JAMA. Este estudo acompanhou 15.000 adultos acima de 75 anos. Adultos mais velhos do mundo real, incluindo aqueles com diabetes, derrames anteriores, fragilidade. Eles compararam os resultados com base na pressão arterial média. E aqui está o que encontraram. Entre adultos acima de 75, aqueles com pressão arterial sistólica entre 130 e 140 tiveram a mortalidade mais baixa do que aqueles com pressão abaixo de 120 e mais baixa do que aqueles com pressão acima de 150. O grupo com pressão abaixo de 120 teve risco aumentado de quedas, síncope, lesão renal aguda e morte. O grupo com pressão acima de 150 teve risco aumentado de derrame e ataque cardíaco. Mas o ponto ideal, a pressão associada a maior sobrevivência e melhor qualidade de vida, era 130 a 140 sistólica. Os pesquisadores ficaram surpresos. Isso contradizia a sabedoria predominante. Mas quando investigaram mais a fundo, descobriram que fazia sentido. Para adultos mais velhos, especialmente aqueles acima de 75, ter pressão arterial ligeiramente mais alta do que o alvo tradicional proporcionava melhor perfusão aos órgãos vitais, especialmente o cérebro. Prevenia a hipotensão ortostática, reduzia o risco de quedas
E esses benefícios superavam o aumento teórico no risco cardiovascular da pressão ligeiramente mais alta. Números específicos por idade. Agora vou começar a dar números específicos, mas lembrem-se, estas são diretrizes, não absolutos. Seu alvo individual deve ser determinado por vocês e seu médico com base em sua situação específica. Para adultos de 65 a 75 anos que são saudáveis e ativos, o alvo razoável é sistólica 130 a 140 e diastólica 70 a 85. Para adultos de 75 a 85 anos relativamente saudáveis, um alvo razoável é sistólica 135 a 145 e diastólica 70 a 85. Para adultos acima de 85 anos ou para aqueles que são frágeis, um alvo razoável é sistólica 140 a 150 e diastólica 70 a 85. A prioridade aqui é prevenir quedas e manter qualidade de vida. Para adultos mais velhos com diabetes, derrame anterior ou doença cardíaca, os alvos podem precisar ser ligeiramente mais baixos. Talvez sistólica 130 a 135, mas ainda não tão baixo quanto 120. Comentem em qual categoria vocês se enquadram. Comentem assim: 65, 75 saudável, ou acima de 85 frágil, ou 75, 85 diabetes. Quero ver com o que as pessoas estão lidando. Como verificar hipotensão ortostática? Mas ainda mais importante do que atingir um número específico é evitar hipotensão ortostática. Esta é a chave. Se vocês se levantam e a pressão arterial cai significativamente, isso é um problema. É um sinal de alerta de que a pressão pode estar baixa demais ou que as medicações estão muito fortes. Aqui está como verificar hipotensão ortostática em casa. Deitem-se por 5 minutos, verifiquem a pressão, anotem, levantem-se. Imediatamente verifiquem a pressão novamente em pé. Se a sistólica cair mais de 20 pontos ou se a diastólica cair mais de 10 pontos, vocês têm hipotensão ortostática. Por exemplo, se a pressão é 130 por 80 deitado e cai para 105 por 68 quando se levantam, isso é uma queda sistólica de 25 pontos. Isso é hipotensão ortostática. Isso é perigoso. Eleanor tinha hipotensão ortostática severa. A pressão dela deitada era 118 por 74. Em pé, caiu para 82 por 54. Uma queda sistólica de 36 pontos. É por isso que ela estava tonta. É por isso que ela caiu. Protocolo completo. Deixem-me dar o protocolo completo para determinar sua pressão arterial ideal. Isso é o que vocês devem fazer com seu médico. Passo 1. Verifiquem a pressão arterial em casa regularmente, de manhã e à noite. Mantenham um registro por 2 semanas. Passo 2. Verifiquem hipotensão ortostática. Façam o teste de deitado para em pé que descrevi. Passo 3. Avaliem seus sintomas. Estão tontos, fatigados, tendo problemas para se concentrar? Estes podem ser sinais de que a pressão está baixa demais. Passo 4. Considerem suas outras condições médicas: diabetes, doença cardíaca, doença renal, derrame anterior. Todos afetam seu alvo ideal. Passo 5. Discutam com seu médico. Levem o registro de pressão arterial de casa. Levem os resultados de hipotensão ortostática. Tenham uma conversa honesta sobre qual alvo é certo para vocês. Não aceitem simplesmente uma recomendação geral de 120 por 80. Passo 6. Se vocês e seu médico decidirem ajustar medicações, façam devagar. Mudem uma coisa de cada vez. Passo 7. Reavaliem regularmente. Sua pressão arterial ideal pode mudar conforme envelhecem. O que é certo aos 70 pode não ser certo aos 80. Perguntas comuns. Pergunta 1. Meu médico diz que devo chegar a 120 por 80. Como convencê-lo do contrário? Tragam a pesquisa. Tragam o estudo do JAMA que mencionei. Mostrem que para adultos mais velhos, 130 a 140 pode ser mais seguro que 120. A maioria dos médicos, quando veem a evidência, considerará um alvo mais alto.
Pergunta 2. Estou tomando 4 medicações para a pressão e ainda está 145/88. Devo adicionar uma quinta? Talvez não. Se vocês têm mais de 70 e estão em 145/88 sem sintomas e sem hipotensão ortostática, isso pode estar bem. Pergunta 3. Tenho 68 anos e sou saudável. Devo buscar 120/80 ou os alvos mais altos que mencionou? Aos 68, se vocês são saudáveis, 120/80 ainda pode ser apropriado. Os alvos mais altos são principalmente para pessoas de 75 anos ou mais, ou para aqueles que são frágeis. Pergunta 4. E se minha pressão variar muito? Às vezes 125, às vezes 145? Isso é normal. A pressão arterial flutua ao longo do dia. O que importa é a média ao longo do tempo. É por isso que manter um registro é importante. Pergunta 5. Devo reduzir minhas medicações sozinho se acho que estão muito fortes? Não. Nunca mudem medicações sem falar com seu médico. Mas se estiverem tendo sintomas que acham que são de pressão baixa, marquem uma consulta. A lição final. A gestão da pressão arterial em adultos mais velhos não é apenas sobre o número. É sobre a pessoa inteira. Seu estado funcional, sua qualidade de vida, seus outros problemas médicos, seu risco de quedas, seus desejos. Todos esses fatores importam. Há um conceito em medicina geriátrica chamado tratar o paciente, não o número. Isso significa olhar além de valores de laboratório e medições para considerar o que é realmente melhor para esta pessoa individual. Uma pressão arterial de 145/88 pode ser alta demais para um idoso de 75 anos e perfeitamente apropriada para outro. O contexto importa. Fatores individuais importam. Comentem tratar a mim, não o número, se sentiram que seu médico está focado apenas em baixar o número sem considerar como vocês se sentem. A morte de Eleanor não foi em vão. Depois da morte de Eleanor, sua filha entrou com uma reclamação junto ao conselho médico. Não porque o médico foi malicioso, mas porque ele estava seguindo diretrizes desatualizadas. O conselho médico investigou. Não encontraram irregularidades, porque o médico havia seguido protocolos de cuidado padrão. Mas o caso levou o conselho médico a emitir novas orientações. Eles enviaram materiais educacionais para todos os médicos no estado sobre alvos de pressão arterial em adultos mais velhos. A filha de Eleanor me disse: "Não posso trazer minha mãe de volta, mas talvez a morte dela impeça outras. Talvez outros médicos aprendam que mais baixo nem sempre é melhor para idosos." É por isso que estou fazendo este vídeo, para espalhar essa informação, para ajudar idosos a entender que seus alvos de pressão arterial devem ser diferentes de pessoas mais jovens, para ajudá-los a ter discussões informadas com seus médicos, para prevenir quedas desnecessárias, lesões e mortes por tratamento excessivo. Se este vídeo deu informações que podem prevenir uma queda, que podem ajudá-los a ter uma conversa melhor com seu médico, que podem melhorar sua qualidade de vida, por favor, compartilhem. Compartilhem com amigos acima de 65. Compartilhem com seus pais. Compartilhem com qualquer pessoa que conheçam que está tomando medicações para a pressão arterial e experimentando tontura ou fadiga. Esta informação pode salvar uma vida. Comentem uma destas 3 coisas. 1. Comentem baixo demais, se acham que a pressão arterial pode estar baixa demais para a sua idade. 2. Comentem perfeito, se acham que a pressão arterial está na faixa certa depois de assistir isso. 3. Comentem vou falar com o médico, se vão discutir mudar seu alvo com o médico. Vocês agora sabem a verdade sobre alvos de pressão arterial para adultos mais velhos. Sabem que 120/80 não é certo para todos. Sabem os alvos específicos para diferentes faixas etárias. Sabem como verificar hipotensão ortostática. Sabem o que discutir com seu médico. Usem essa informação, defendam-se, e não deixem ninguém dizer que um número serve para todos. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos assumindo o controle de sua saúde cardiovascular juntos.